Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9, dos versículos 38 até o 50. Marcos, capítulo 9, dos versículos 38 a 50. Eu farei essa leitura e os irmãos estejam acompanhando. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Irmãos, nós vimos no sermão anterior que Jesus chamou a atenção dos seus discípulos quanto à soberba. Eles estavam soberbos, orgulhosos, ao ponto de tentar descobrir quem era o maior entre eles. E Jesus tinha dito que ele que é o maior, ele que é o Criador dos céus e da terra, veio para servir e não para ser servido. Ele que é o Senhor se humilhou, e eles deveriam aprender também o caminho da humildade. E aí, ainda nesse contexto, João chega para Jesus e começa a questionar o fato de que um homem que não caminhava com eles, aqui muito provável que esse homem não caminhava com os 12, nem com o grupo maior, porque quando a gente vai lá em Mateus capítulo 10, nós percebemos que havia um grupo maior de discípulos, que Jesus envia. Então é muito provável que não seja alguém que estava próximo dos 12, nem aqueles que estavam entre aquele número maior de discípulos. João toma conhecimento, os demais tomam conhecimento deste homem que estava expelindo demônios e proíbe. E aqui Jesus também está tratando sobre soberba, porque eles eram soberbos pelo fato de estarem próximos de Jesus. Eles achavam que pelo fato de eles estarem caminhando com Jesus, outros não podiam caminhar, ou outros não podiam fazer alguns feitos. A gente precisa se lembrar aqui que depois da descida do Monte da Transfiguração, Jesus encontra os discípulos e havia uma discussão porque eles não tinham conseguido expelir um demônio de um menino. Eles que caminhavam ao lado de Jesus não tinham conseguido expelir um demônio. E agora, me perdoe, alguém que era fora daquele círculo de discípulos estava expelindo demônios. Então aqui havia uma espécie de inveja e soberba. Eles estavam preocupados com isso.
até porque eles eram extremamente influenciados pelo contexto da época. O judaísmo era dividido por grupos religiosos, e esses grupos eles viviam discutindo, os saduceus, os fariseus, os zelotes, e agora estes homens que estavam seguindo a Jesus se sentiam parte de um novo grupo dentro do judaísmo. Você tinha os judeus, ou melhor, os fariseus, os zelotes, os saduceus, e agora tinha um novo grupo, os cristãos. E aqueles que estavam fora desse círculo não podiam participar dele. Então aquele sentimento de seita, de exclusivismo, de só faz parte do nosso grupo quem está aqui. Os de fora não podem fazer parte. Isso é muito típico na história de Israel. Vocês viram hoje pela manhã, quando a gente falou a respeito do profeta Jonas, que teve dificuldade de pregar o evangelho para quem estava no lado de fora. Os israelitas sempre tiveram essa dificuldade de se relacionar com aqueles que estavam fora do círculo, fora do grupo, fora do seu contexto. Então esse é um grande problema que Jesus está tratando aqui. Mais uma vez, Jesus confronta soberba, agora não uma soberba causada por um desejo de ser maior, mas uma soberba de achar que pelo fato de estarem caminhando com Jesus, eles eram melhores que os demais. Pessoas que eram acessadas pelo evangelho fora daquele contexto. Então, mais uma vez, Jesus vai repreendê-los. E logo em seguida, a partir dos versículos 42 a 48, Jesus diz que os seus discípulos não devem ser causa de tropeço para aqueles que estão caminhando, estão no início da caminhada. Eles deveriam olhar para aquele homem que estava fora do contexto, era um homem que estava chegando para o cristianismo, e abraçá-lo, e não ser motivo de tropeço. Quando eles proíbem aquele homem de expelir demônios, eles o estão afastando de Cristo. E aí logo depois Jesus diz: vocês não só precisam viver de maneira a não ser causa de tropeço na vida dos outros, como também vocês devem viver de uma maneira onde vocês também não são causa de tropeços para si mesmos, na sua caminhada cristã. Então aqui nós perceberemos nesse texto algumas exigências que Jesus dá aos seus discípulos. Primeiro, então, vamos analisar aqui mais detalhadamente os versículos 38 a 41, quando Jesus então exorta os seus discípulos contra a soberba. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, ou seja, ele não faz parte do nosso grupo, e nós lhe o proibimos porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Irmãos, de acordo com a palavra de Jesus aqui no versículo 39, este homem que estava expelindo o demônio não era um falso mestre, ou melhor, um falso pregador, um falso exorcista, porque a Escritura traz para nós falsos exorcistas. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 22, disse que muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, em teu nome não fizemos sinais, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas. Eu direi para eles: longe de mim, não vos conheço. Então Jesus, ele afirma à luz de todo o seu ensino, de que há pessoas que se utilizam do nome dele, mas de um modo errado, e não são dos seus. Mas com essa palavra, Jesus estava dizendo para João e para os demais discípulos o seguinte: este homem é meu discípulo. Ele não está aqui caminhando conosco, mas ele ouviu a meu respeito, ele creu em mim, ele depositou a fé em mim. Vocês se lembram que quando Jesus aparece para os discípulos e Tomé não estava presente,
Quando eles chegaram para Tomé dizendo que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, Tomé disse: eu não acredito, eu só acredito se eu ver e tocar. Quando Jesus aparece para Tomé, e Tomé toca em Jesus e vê Jesus, Jesus diz para Tomé o seguinte: você agora acredita porque você tocou e viu? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Se nós pegarmos essa palavra de Jesus e fizermos uma análise dela com o nosso tempo hoje, com o presente, o que João estava dizendo junto com os demais discípulos? Que eles eram melhor que nós. Eles eram melhores do que a gente. Porque você andou com Jesus? Você viu Jesus crucificado? Você estava lá quando ele foi crucificado? Você estava presente junto com os 12 quando ele apareceu? Você encostou nele como Tomé fez? Você não fez nada disso. Mas milênios depois disso, você ouviu o Evangelho e depositou sua fé em Cristo Jesus. E você é igual em status a João, Pedro, Tiago, Mateus e tantos outros que estiveram ao lado dele. Era isso que Jesus estava ensinando. Não é porque vocês estão aqui andando comigo, não é porque vocês estão encostando em mim, não é porque vocês estão sentindo o meu cheiro, não é porque eu escolhi vocês para ser um grupo específico dentro do meu grupo maior, que vocês são melhores do que eles. Vocês não são maiores do que qualquer outro discípulo. Vocês têm uma função específica, mas não são maiores do que eles. E então Jesus disse: não há quem faça milagre em meu nome, logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós, é por nós. Este aí que vocês estão expulsando, proibindo de expulsar demônios, é meu discípulo, faz parte do nosso grupo, faz parte da igreja, é irmão de vocês. E aí o versículo 41, Jesus disse: porquanto aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. No lugar de proibir, vocês deveriam olhar para esse irmão na fé e agir com hospitalidade, com amor, com respeito. Vocês deveriam recebê-lo, porque todo aquele que receber vocês, sendo meus discípulos, todos aqueles que receberem vocês, porque vocês fazem parte do meu grupo, significa que eles creem em mim também. Vocês devem agir com hospitalidade. Tem um outro caso também lá em Atos capítulo 19, dos filhos de Seva, que também estavam expelindo demônios, e os demônios viraram para eles e disseram: nós conhecemos o Jesus que vocês dizem e o Paulo também, mas vocês a gente não conhece. Esse homem aqui era um verdadeiro seguidor de Cristo e que estava sendo jogado para fora, estava sendo lançado para fora da igreja, porque ele não caminhava com aquele grupo. Então isso é um problema muito sério, irmãos. Mas é interessante que quando você vai para a história da igreja como um todo, desde o Antigo Testamento, isso aqui não aconteceu pela primeira vez. Lá em Números capítulo 11, versículo 25 a 29, nós temos a narrativa de uma intolerância que também aconteceu nos dias de Moisés. Olha o que diz o texto. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, ou seja, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, ou seja, sobre os 70, eles profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial, ou seja, fora daquele lugar,
lá num outro lugar, ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles, ou seja, em outro lugar, eles estavam num outro lugar, repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proibi-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Vai um cara fofoqueiro contar que tinha 2 lá profetizando, sendo que não estava no meio dos 70. Josué faz o quê? Toma a mesma atitude de João. Moisés, proíbe. Moisés, para com isso. Quem dera se todos vocês profetizassem. Vocês estão com ciúme dos 2? Com inveja dos 2? Eles fazem parte do nosso povo. Então, o que Jesus está ensinando para os discípulos aqui não é algo novo. O povo de Israel sempre teve esse senso de exclusivismo. Sempre tiveram esse senso de exclusivismo. Só que a gente não é chamado a ser assim, à luz do texto, mas agir com hospitalidade, tanto que o versículo 41 diz: aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Tanto que lá em Mateus capítulo 25, versículo 35 e 36, Jesus disse: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e visitaste, preso e foste ver-me. Ou seja, os cristãos são conhecidos pelas suas boas obras, o cuidado uns com os outros. Por isso que nós lemos na liturgia Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Existe só um povo, existe só um Senhor, existe só um batismo, existe só uma fé, existe só um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todo e está em todos. Nós somos uma comunidade que não está restrita a limites geográficos. Pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Então, irmãos, eu tiro aqui algumas aplicações desse texto já, que às vezes nós acabamos caindo no pecado do partidarismo, que era o que aconteceu lá em Filipenses, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 1 a 4. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo. E logo depois ele traz o texto de que Jesus se humilhou. Às vezes, irmãos, eu sei que nós precisamos lutar para que a Bíblia seja exposta fielmente. Nós precisamos lutar para que as doutrinas sejam puras. Nós precisamos lutar para que o Evangelho seja pregado de modo simples. Nós precisamos prezar pelo bem-estar da igreja, da pureza da igreja. Nós não devemos abrir a mesa do Senhor para qualquer um. A gente tem que restringir isso. A gente tem que tomar cuidado com o caminhar dos crentes. Eu sei de tudo isso, e nós temos estudado isso nas escolas dominicais, a importância de nós termos o entendimento das doutrinas bíblicas. Só que nós não podemos de maneira nenhuma, irmãos, deixar com que as nossas tradições fiquem acima do cristianismo. Quando nós colocamos as nossas tradições acima do cristianismo, nós colocamos barreiras na nossa relação uns com os outros. Eu sei que tem muitos que pensam diferente de mim em relação a vários pontos teológicos, mas o que nos une é muito maior.
Nós podemos pensar diferente quanto à forma de batismo, nós podemos pensar diferente se tem culto infantil ou não tem culto infantil, nós podemos pensar diferente em relação ao governo da igreja, se é presbiteriano, é congregacional ou é episcopal, mas o que nos une é muito maior, é Cristo. E às vezes nós deixamos que pontos secundários e terciários nos dividam, ao ponto de não nos tratarmos como irmãos, porque nós pensamos diferentes em alguns pontos. O que é mais importante é o que nos une, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Divergências nós vamos ter. Dentro da nossa própria tradição religiosa, nós temos uma série de divergências. Dentro da nossa própria tradição religiosa, a gente não tem um caminho só. Se a gente tivesse um caminho só, ainda seria mais fácil. Como uma vez eu ouvi de um pastor presbiteriano muito famoso, a Igreja Presbiteriana do Brasil hoje é uma pizza de 8 pedaços com 8 sabores diferentes. São pessoas que pensam diferente, agem diferente. Agora, se o que é maior, se aquilo que não, se o fundamento não foi mexido, se os pilares do Evangelho não foram mexidos, eles são meus irmãos na fé, apesar de pensarem diferente uma série de coisas. Então aqui a gente precisa tomar cuidado, porque esse texto também nos ensina quanto a isso, a tomar cuidado para não restringir o cristianismo à nossa tradição, ao nosso grupo. Nós sabemos, irmãos, que existem congregações que são exclusivistas. O povo de Deus é só aquele povo, é só aquele grupo. Isso é uma característica de uma seita religiosa. Aqueles que dizem que para você fazer parte do reino de Deus, você tem que pertencer a uma determinada denominação, isso é uma característica de uma seita. É por isso que nós confrontamos várias seitas religiosas pelo mundo afora, porque um dos pontos dela é dizer isso: nós somos o verdadeiro povo de Deus, nós somos a verdadeira tradição religiosa. Nós não podemos deixar que isso nos separe. Nós precisamos olhar para o que disse Paulo lá em Efésios: há um só Senhor, há um só Deus e o Pai de todos, o qual age sobre todos, está sobre todos, é em todos. Existe só um batismo, existe só uma fé. Nós estamos em Cristo Jesus, isso é o mais importante. A gente precisa se lembrar que os reformadores, eles defenderam 3 marcas de uma igreja verdadeira: pregação fiel das Escrituras, administração correta dos sacramentos e administração correta da disciplina eclesiástica. Então, se naquela igreja há exposição fiel das Escrituras, existe a administração correta dos sacramentos e a administração correta da disciplina eclesiástica, mesmo que pensem diferente em pontos secundários e terciários, nós temos ali uma igreja verdadeira. Tanto que a Confissão de Fé de Westminster diz que na terra há igrejas mais puras e menos puras, mas a Confissão de Fé não diz que existem igrejas e igrejas impuras, ou igrejas que não são igrejas, mas diz que há igrejas mais puras e igrejas menos puras, mas elas não deixaram de ser igrejas. Elas não deixaram de fazer parte da grande igreja de Cristo. Podem estar mais distantes ou mais próximas no que diz respeito à revelação do Senhor, no entanto, o fundamento, os pilares, aquilo que caracteriza ela como igreja de Cristo, se mantém ali. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Às vezes nós podemos ter divergências teológicas com o nosso vizinho, que é de uma outra tradição religiosa, com um familiar que é de uma outra tradição religiosa, mas se ele faz parte de uma igreja genuinamente evangélica, ele é meu irmão na fé. E a gente precisa entender isso.
Precisa entender isso urgentemente, porque senão a gente vai acabar caindo no exclusivismo que João e os demais estavam caindo, que aquele rapaz fofoqueiro lá foi lá atrás de Moisés. A gente vai acabar caindo no exclusivismo religioso. Agora os versículos 42 a 50, Jesus ordena uma vida de santidade, e a primeira parte do texto, versículo 42, Jesus diz respeito aos de fora. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Por que Jesus está dizendo isso aqui? Porque o João e os demais tinham proibido o rapaz de expelir demônios. Ele era novo na fé. Por isso que Jesus usa a linguagem pequeninos crentes. Vocês estão atrapalhando um homem que está começando na sua caminhada cristã, fazendo com que ele tropece. Vocês que estão do meu lado, agindo dessa forma, vocês, no lugar de estarem o aproximando de mim, que seria o papel de vocês, vocês o estão distanciando de mim, fazendo com que ele tropece. E o tropeço dele é culpa de vocês. Com isso, Jesus está mostrando que a liderança, os pastores, os presbíteros, eles são responsáveis pelo ensino bíblico, não o ensino não bíblico. Porque o ensino não bíblico, ele afasta as pessoas de Cristo e leva pessoas que estão começando na sua caminhada cristã a abandonar o Evangelho. Quantas pessoas que foram atrapalhadas na sua caminhada cristã por causa de um ensino teológico errado, por causa de uma pregação errada, por causa de um ensino errado, mas não só isso, por causa de uma atitude errada. Eu tomei conhecimento, e você deve ter experiência, você pode contar isso, de pessoas que você viu sair da comunidade da fé, porque ele lutava contra um pecado, ou ele procurava de todas as formas não ser de determinada forma, de um determinado jeito, e tomou conhecimento de que um líder da igreja dava um testemunho muito pior do que ele. E aí ele, olhando para aquele líder que deveria ser exemplo para ele, dando um péssimo testemunho, ensinando de modo errado, influenciado daquela forma, ele diz o seguinte: se ele pode, eu também posso. Ele é mais velho do que eu acabei de chegar aqui. E quantas pessoas que saem da comunidade da fé porque foram levadas a tropeçar por causa de ensinos errados, de práticas erradas. E é isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Você já parou para pensar sobre isso? É melhor pegar uma pedra, lançar no mar, você luta, você não vai conseguir sair de lá. Olha o desespero dessa figura que Jesus apresenta aqui no versículo 42. A importância de João e os demais discípulos agirem com respeito, com consideração para aqueles que estavam começando a caminhar a jornada cristã, começando a galgar a caminhada cristã. E aí, os versículos 43 até o versículo 48, Jesus apresenta aqui para nós que nós não devemos apenas, para os discípulos e para nós hoje, que nós não devemos apenas tomar cuidado com aquilo que nós falamos e fazemos em relação aos de fora, mas também em relação a nós mesmos. E aí ele faz aqui uso de uma figura de linguagem, de metáforas, né? Se tua mão te faz tropeçar, se o teu pé te faz tropeçar, se os teus olhos te fazem tropeçar. Aqui Jesus não está sendo literal. Não é que Jesus está mandando você ir lá, pegar uma serra-fita e cortar a mão. Não é que Jesus está mandando você pegar ali a agulha, enfiar no olho e furar seus olhos. Eu estou olhando demais para a mulher dos outros. Pá!
Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Não é esse literalismo. Jesus está usando uma figura de linguagem para mostrar o quão horrível é o pecado. O pecado é danoso, o pecado é terrível, o pecado não presta. E porque o pecado é danoso, o pecado é terrível, o pecado não presta, vocês precisam de uma atitude radical com o pecado. Vocês precisam lutar contra o pecado todos os dias de uma maneira terrível. Até porque, de acordo com o que o próprio João, que estava aqui ouvindo essas palavras, escreveu lá na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 9 e 10, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Uma coisa é você cometer pecados. Eu e você cometemos. É por isso que todo dia eu e você temos que pedir perdão. É por isso que todo culto nós realizamos confissão de pecados. Porque pecador eu e você seremos enquanto aqui estivermos. Agora existe uma grande diferença entre ter um estilo de vida pecaminoso e cometer pecados. É isso que João está confrontando na sua carta, influenciado por esse ensino de Jesus a ele mesmo. Vocês não podem possuir um estilo de vida danoso. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, toma cuidado com isso. Tudo aquilo que te influencia é uma caminhada longe de mim, porque se você se envolve com o pecado, se você se mistura com o pecado, se você acha bom viver essa caminhada pecaminosa, se para você é algo deleitoso, é algo que te dá prazer, é algo que não te leva ao arrependimento, é algo que você sente prazer e até orgulho de fazer o que você faz, de às vezes contar para os outros. Eu não tenho essa mente quadrada de muitos crentes. É isso que Jesus está falando aqui. Toma cuidado, porque o estilo de vida de vocês deve ser um estilo de vida marcado por uma vida santa, piedosa e radical, cuidando para não caminhar de acordo com a carne de vocês, mas de acordo com o Espírito. Até porque Jesus diz aqui: qual é o fim daqueles que se entregam ao pecado? O inferno. Você sabia que não existe ninguém na Bíblia que falou mais sobre o inferno do que o próprio Jesus Cristo? Se você tiver um programa de computador que tem ou um aplicativo, alguma coisa assim, escreve lá inferno. Uma pesquisa superficial. A gente tem como pesquisar nas palavras originais, mas só uma pesquisa superficial no português. Escreve lá inferno e manda pesquisar em quantos versículos fala de inferno. Você vai perceber que inferno saiu na maior parte das vezes da boca de Jesus. Foi o que mais falou sobre o inferno. E aqui ele está dizendo: tenham uma atitude radical com o pecado, porque o pecado conduz o homem ao inferno. Então não brinque com o pecado. Pecado não é coisa para se brincar. Pecado é coisa para se fugir. Pecado é coisa para se lutar. É uma atitude radical. É uma luta que você trava desde o dia que você se converte, e você nunca vai descansar. Você vai lutar todos os dias da sua vida até a morte. Mas nós devemos nos lembrar do que disse o autor da carta aos Hebreus: sem santificação ninguém verá a Deus. Ele não está falando sem perfeição, ele está falando sem santificação. Uma luta de todos os dias,
Porque se você se entrega ao pecado, você está causando, você está sendo pedra de tropeço para si mesmo. Você está se colocando numa condição difícil, onde você vai sofrer as penalidades eternas por causa dos seus atos. E aí, versículo 49, versículo 50, Jesus diz: porque cada um será salgado com fogo. É muito provável que essa expressão Jesus esteja se referindo à provação, né? Ao processo que nós enfrentamos nessa vida. Nós falamos isso na quarta-feira, na carta de Tiago, sobre as provações. Então, nós na nossa caminhada cristã seremos testados diariamente, provados diariamente. E aqui ele está dizendo, porque cada um será salgado com fogo. É muito provável que seja a ideia de purificação, ou seja, nós seremos tratados pelo Senhor diariamente, provados, seremos colocados num moinho e moídos pelo Senhor em nossa caminhada cristã. E isso está em harmonia com o que disse Paulo aos Coríntios no capítulo 3, versículo 12 a 15, que ele disse assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, que é o dia com D maiúsculo, né, porque é o dia do Senhor, é o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. Vai passar pelo fogo. Aqui não é ser pentecostal, não. Vai passar pelo fogo. Vai ser provado, vai ser lapidado, vai ser colocado na fornalha. A ideia aqui, porque cada um será salgado com fogo, provado com fogo. Também está em harmonia com o que disse Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a nossa caminhada vai ser marcada por provações, e essas provações é para nos lapidar, é para nos tratar, é para ir arrancando, é o que os puritanos falavam, a mortificação da carne, a mortificação do pecado. Nós fomos transformados em Cristo Jesus, e de acordo com a Escritura nós entendemos que nós fomos libertados da escravidão do pecado, estamos agora sendo libertados do poder do pecado, que é a santificação, e nós na glória seremos libertados da presença do pecado, nós não mais seremos pecadores. Então aqui nesse processo de estar sendo libertados, nós passaremos por várias provações, nós seremos salgados com fogo, para que esses pecados sejam arrancados de nós, pelo nosso bem, para a glória do nosso Deus. E à luz das Escrituras, agora o versículo 50, Jesus diz: bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Principalmente as irmãs aqui que cozinham sabem muito bem para que serve o sal, né? Temperar e preservar. E naquela época então era mais utilizado, né? Porque não tinha geladeira, né? Naquele tempo eles precisavam mesmo de sal. E o sal ele tem esse benefício. Quando a gente vai lá para o Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, Jesus diz que nós somos o sal do mundo. Ou seja, nós somos o tempero do mundo. Tanto é que lá em Mateus capítulo 24, versículo 22, Jesus disse: não tivessem aqueles dias
se tratando aqui dos dias finais, sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Deus só não pesa a mão dele sem misericórdia sobre esse mundo por amor à igreja. A igreja preserva esse mundo de ser um lugar pior. A presença da igreja nesse mundo é bênção para este mundo. Às vezes eu vejo alguns grupos aí nas redes sociais e televisão, xingando a igreja, xingando os crentes, falando que seria melhor um mundo sem igreja. Tira a igreja então. Tira a igreja para ver o que vocês vão passar nesse mundo. Porque a Bíblia diz que a igreja é o tempero do mundo. A igreja preserva esse mundo de não ser um lugar pior. Um lugar podre, que já seria muito pior se não fosse o sal que está aqui, que é a igreja. Mas aí Jesus diz: bom é o sal, porque ele tempera e preserva. Mas se ele não tempera e preserva, ele serve para quê? Para nada. Ele não serve para nada. Como vai restaurar o sabor do sal? Tem como recuperar o sabor do sal? E aí Jesus então diz: tende sal em vós mesmos, ou seja, sejam temperados, e paz uns com os outros. Ou seja, se mantenham dando sabor. Lá em Hebreus capítulo 6 fala daqueles que fizeram parte do meio da igreja, mas foram embora e nunca mais voltam. Pareciam sal, mas não eram. Lá em Mateus capítulo 2, versículo 32, também Jesus fala a respeito daqueles que são endurecidos na sua posição. Então, irmãos, aqui a palavra final de Jesus é que é necessário viver como sal, tendo paz uns com os outros, e não de maneira nenhuma dando lugar à soberba que estava tomando conta do coração dos discípulos, ao ponto de acharem que eles eram melhor do que os outros, que eram maiores do que os outros, querendo saber quem era o que tinha proeminência. E aqui a gente traz algumas aplicações desse texto. A primeira delas é que as nossas ações, elas podem muitas vezes atrapalhar aqueles que são novos na fé. Então você e eu, nós precisamos tomar cuidado com isso. A maneira como nós ensinamos a palavra e a maneira como nós vivemos o nosso cristianismo influencia principalmente os que estão começando na fé. E essa influência pode ser positiva ou negativa. Principalmente aqueles que são investidos de autoridades, como os pastores, os presbíteros e assim por diante, que são os responsáveis pelo ensino. Precisam tomar cuidado com isso. É muito interessante que o que Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 10, a importância que nós devemos dar para a consciência do outro. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo trata sobre carnes sacrificadas a ídolos. E a pergunta era: podemos ou não podemos comer essa carne? Qual é a resposta de Paulo? Não é uma resposta nem legalista, pelo amor de Deus, vocês não põem a mão nesse trem. Também não é uma posição libertina. Não, isso não tem nada a ver, não, esquenta a cabeça com isso, não, passa a mão nesse trem e come. Não. Paulo vai para um caminho do meio, de acordo com a consciência do outro. Se eu fui chamado para poder jantar na casa de um familiar que não é cristão, cheguei na casa de um familiar não cristão, ele fala: a comida está na mesa, vamos todos comer. Você passa a mão no seu prato e come. Não pergunta de onde aquela comida veio. Agora, se antes de jantar, aquele seu familiar fala assim: ó Valdemiro, essa carne do prato branco aí, essa carne eu comprei vinda do templo.
Aí você, por causa da consciência dele, olha que interessante, não a sua, por causa da consciência dele, para que ele não se escandalize, para que ele não olhe para você e fale assim: ó, Valdemir é todo liberalzinho, ele não esquenta a cabeça não, ele acha que não tem nada a ver, e ser pedra de tropeço na vida dele. O que Paulo fala? Então você não come, por causa da consciência dele. Lá em Romanos 14, Paulo trata algo interessante também: faça tudo com muita sabedoria, para que vocês não sejam pedras de tropeço naqueles que são débeis na fé. Paulo usa essa expressão, débeis na fé. Os maduros devem tomar cuidado na maneira que falam, que agem, que ensinam, principalmente em relação aos novos na fé. Outra coisa que nós aprendemos com esse texto é que nós temos que ter uma luta radical contra o pecado, irmãos. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, Paulo diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E Paulo disse aos Gálatas: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Irmãos, nós temos que ter uma luta terrível com o pecado. A gente tem que odiar o pecado. Eu e você precisamos orar todo dia e pedir: Senhor, me ajude a odiar o pecado. Porque prazer você já tem por natureza. Você precisa pedir a Deus que todo dia te dê ódio pelo pecado, nojo pelo pecado, e lutar com ele com unhas e dentes. Olha o que disse o apóstolo João: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós precisamos lutar contra o pecado todos os dias, todos os dias. A fé cristã é uma fé que batalha, é uma fé lutadora. A gente não pode abaixar a guarda para o pecado. Se a gente baixar a guarda, a gente é consumido. Então a gente tem que lutar todo dia. Por isso que você sabe quais são as suas maiores inclinações. Você sabe quais são as suas maiores dificuldades. Em alguns, as suas maiores dificuldades têm relação com a língua. Outros é com os olhos. Outros é com a área sexual. Outro é com dinheiro. Então você tem que se avaliar e ver em que pontos você precisa tomar mais cuidado. Em que áreas você precisa vigiar melhor, para você não ser seduzido. Onde na sua vida você está caindo com mais facilidade? Em que área você tem falhado mais? E nós precisamos orar e pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, me ajuda a lutar contra o pecado, me ajuda a ter nojo pelo pecado, me ajude a servir o Senhor com dignidade. Você vai cair, você vai falhar, por isso que Jesus disse: aquele que cai, aquele que falha, tem a mim como seu advogado. Você pode confessar, há perdão, mas não para de lutar. Os pentecostais falam muito a respeito de batalha espiritual. Não tem uma batalha espiritual maior do que a batalha espiritual da carne contra o espírito, de lutar contra a nossa carne pecaminosa. E talvez você seja alguém que está entregue ao pecado. Você ainda não se rendeu a Cristo, você ainda não se arrependeu dos seus pecados, você ainda não nasceu de novo, você ainda não é nova criatura, você ainda não teve a regeneração do Espírito, você ainda não se arrependeu e depositou sua fé em Cristo Jesus verdadeiramente, você ainda está vivendo entregue aos seus pecados. Então hoje é um dia para você se arrepender. Hoje é um dia para você confessar os seus pecados. Hoje é um dia para você encontrar redenção em Cristo Jesus. Hoje é um dia para você confiar no nome dEle para a sua salvação e buscar uma vida que glorifica o nome dEle. E eu gostaria de concluir
dizendo que esse texto nos ensina a tomarmos cuidado com uma vida cristã autêntica, não nos entregando à soberba, não nos entregando à inveja, não nos entregando ao ciúme, nos ensinando a hospitalidade e nos ensinando a uma vida santa. Então que nós possamos guardar essas coisas, não a soberba, não ao orgulho, não ao exclusivismo, não ao ciúme, não à inveja, e sim a uma vida de hospitalidade, de cuidado uns com os outros, de paz uns com os outros, de harmonia cristã, de reconhecimento de que há outras pessoas que servem a Cristo Jesus fora do nosso grupinho e que nós precisamos lutar contra os nossos pecados todos os dias. Que Deus tenha misericórdia de nós e assim nos abençoe.